Bom, vamos lá. Seguindo aqui, falando do mercado financeiro, né, as expectativas aí para 2026. No vídeo passado a gente falou de renda variável, né? Hoje a ideia é a gente falar de renda fixa, né? Na renda fixa, vamos destacar aqui o Tesouro IPCA+, né? Ela acaba sendo um investimento que não é muito olhado ou às vezes tem muito preconceito por ser um investimento que ele faz mais sentido a longo prazo, né? Você vai ver IPCA mais 2045, 2050, né? Então muita gente vê e pensa, pô, mas eu vou investir a tão longo prazo, né? Mas o objetivo aqui é a gente falar por que esses investimentos hoje eles podem ser interessantes e podem fazer sentido, né? Porque ele tem uma questão interessante hoje, porque ele cobre, né, ali a inflação com o IPCA e ele dá ali, né, os juros reais ainda, né? A questão é que é o seguinte, a gente está num cenário, né, de juros altos, já um pouco estabilizado, com a tendência, né, todos os especialistas entendem que a partir desse ano, né, os juros começam a cair, né? E sempre que o mercado entra nessa fase, né, de transição, a gente tem alguns ativos aí que podem se destacar, né? E o Tesouro IPCA, ele é um deles, né? E aí não é por especulação, essa que é a parte interessante, né? Mas por uma mecânica do mercado financeiro aí, que eu vou tentar explicar aqui, é um pouco complexo, mas vamos lá, né? Então, como a gente falou, né, ele paga a inflação mais os juros reais, então na prática ele protege bem ali o poder de compra e garante ainda um ganho real aí acima da inflação, né? Agora, é um dos poucos investimentos, né, que ele faz isso de uma forma de risco baixo. Por quê? Porque ele está atrelado a um título do governo. Então, dificilmente a gente vai ter uma condição que a gente vai falar que o governo vai falir, né? Então, ele é um título tido como de baixo risco, né? Agora vamos falar por que é interessante esse momento, né? Porque tem um detalhe que é a questão da marcação ao mercado, né? E vamos lá, o que significa isso, né? Então, se você segurar esse título até o vencimento, você vai receber exatamente, né, o que você contratou, o que foi contratado, né? Por quê? Porque justamente, né, ele é um título pós-fixado, né? Então, ele vai ser ali, aliás, ele é um título pré-fixado, né? Então, ele tem ali um valor fixo já definido, né? Mas se você vender antes do vencimento, né, esse preço do título ele vai ter uma variação. E aí é que é o segredo do momento, né? Então, quando os juros caem, esses títulos, que são títulos futuros, eles tendem a valorizar. Por quê? Porque a ideia do governo, que são os credores ali, é o seguinte: eu posso hoje contratar juros mais baixos. Então eu vou negociar com esse cliente para que ele venda esse título. Então muitas vezes você consegue ter, né, esses valores mais altos para títulos de IPCA+, nesses cenários de queda de juros, né? Isso historicamente sempre aconteceu, tá? Então, isso é o lado interessante, né? Então é um tipo de investimento que ele não depende ali de um timing perfeito, né? Mas desse entendimento desse ciclo, né? Então, hoje a gente está num dos melhores ciclos para entrar nesse tipo de investimento, né? Então ele não é um trade, né? Mas ele é uma estratégia. Agora é uma estratégia que a gente tem que ter uma visão de longo prazo, né? Então não é um investimento para eu fazer, por exemplo, a reserva de emergência, porque se eu contratar um título desse agora e eu tiver que vender ele a curto prazo,
essa marcação ao mercado ela vai ser o contrário. Na verdade, ela vai tender a reduzir. Então, é um título que eu preciso realmente segurar ele aí né? Então, é um título aí com a visão de médio e longo prazo, né? Com a visão de construir patrimônio, né? Proteção aí real, né? Visando aí, por exemplo, talvez a aposentadoria, mas não é para a segurança, né? Então, não é algo assim que promete ganhos rápidos, né? Mas que a longo prazo ele sim pode ser interessante, tá? Então, se esse vídeo fez sentido para você entender melhor, né, o cenário atual que a gente está, esse investimento aí possível na renda fixa, tá? Comente aí. Finalizando aqui, só um disclaimer, né? Isso não é uma recomendação de investimento, né? É apenas um título informativo, né? Esse vídeo tem apenas uma função aí informativa, tá? Vamos lá, grande abraço, invistam aí com muita sabedoria.